Rússia, a besta do Apocalipse. Durante séculos e séculos, os 3 dias de escuridão foram profetizados desde a Bíblia até as revelações feitas por Jesus a santos e santas, beatos e beatas e também veneráveis. Conheça as principais profecias dos 3 dias de escuridão e como se proteger nesses 3 dias. Esse livro é um dos livros mais importantes que nós já lançamos. Então reserve o seu exemplar, não fique sem o seu. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Livro das profecias dos 3 dias de escuridão. Rússia, a besta do Apocalipse. Os aliados do anticristo se posicionam para dominar a terra. A besta do Apocalipse se levanta e a Rússia faz parte da besta. No livro do Apocalipse de São João, capítulo 13, nós lemos: E vi levantar-se do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 cornos. Sobre seus cornos 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmias. E esta besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como pés de urso, e a sua boca como boca de leão, e o dragão lhe deu sua força e o seu grande poder. O urso representa a Rússia. Note que os pés da besta são a Rússia, a mesma Rússia que espalhou seus erros pelo mundo, como já tinha nos avisado Nossa Senhora de Fátima. Da Rússia, o comunismo se espalhou pelo mundo todo, corrompeu governos e se infiltrou nas igrejas. Por isso é que é ela que dá sustentação à besta. O corpo da besta é um corpo de leopardo, representa a União Islâmica. E a boca da besta é como uma boca de leão, representando Israel. Se lembre agora do templo em Abu Dhabi, que está sendo construído nos Emirados Árabes, para unir as 3 religiões abraâmicas do mundo, católica, judaica e islâmica. E nós temos aí o urso, o leão e o leopardo, a Rússia, Israel e os islâmicos. É fácil ver no leopardo a religião islâmica e no leão a religião judaica. Mas como entender que o urso represente a religião católica? Se lembre que a Rússia invadiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Na década de 30, milhares de agentes russos foram infiltrados nos seminários católicos para serem padres, bispos e cardeais e aliciarem outros do clero. Apenas Bela Dodge, uma espiã russa, só ela infiltrou mais de 1000 agentes russos, que ela confessa depois, inclusive, no livro dela, se eu não me engano, o Diário das Trevas. Depois, a Rússia invadiu a igreja com a teologia da libertação, que foi criada, na verdade, nos porões da KGB, o Serviço Secreto Russo. Então você vai entendendo que a Rússia entrou, penetrou, invadiu, se infiltrou na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Tenha em mente que o Papa Francisco Bergoglio tem sinalizado que vai visitar a Rússia e que certa profecia diz que quando o Papa for até a Rússia, explodirá uma guerra na Europa e ele não conseguirá voltar. E então as contas fecham. Todas as religiões unidas numa só, a religião do anticristo. Todas as nações dominadas por algumas nações e formando a besta do Apocalipse. Tem inclusive na ONU uma imagem que eles inauguraram agora no ano passado da besta do Apocalipse. É exatamente isso, essa figura que nós estamos falando aqui. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e foi curada a sua ferida mortal, e se maravilhou toda a terra após a besta. A Rússia foi ferida de morte quando caiu o muro de Berlim. A União Soviética se desmantelava aos olhos do mundo, e eis que a Rússia parecia ferida de morte. Então agora vemos a Rússia invadindo a Ucrânia e desejando de volta os outros países que fizeram parte da União Soviética, a cabeça ferida de morte que está sendo curada. E adoraram ao dragão que deu poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem há semelhante à besta? E quem poderá pelejar contra ela? O dragão representa a China, que dá embasamento e apoio à ação da besta no mundo. E o mundo ficará deslumbrado com o poder da besta, e a achará totalmente invencível, e a adorará e adotará a sua marca, a famosa marca da besta.
E foi dada à besta uma boca que se gloriava com insolência e pronunciava blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. E serão 3 anos e meio de domínio total, o mundo dominado pelo anticristo e seu reinado de terror, até que virão os 3 dias de escuridão e a volta do Senhor fazendo justiça sobre a terra no final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. E nós estamos vendo tudo isso na nossa frente. Nós estamos vendo aí a formação da besta, emergindo do mar para devorar as nações e as almas dos homens. É isso aí que nós estamos vendo. Os arranjos estão sendo feitos já. Conforme nós estamos dizendo há pelo menos 2 anos, o anticristo já está no mundo. Mais de 2 anos, né? O anticristo já está no mundo e organizando as suas forças também políticas, não só religiosas, como também políticas. Você acha mesmo que o mundo não tem força suficiente para acabar com a guerra na Ucrânia assim, se quisesse? Mas acontece que estão todos no mesmo esquema, estão dividindo, repartindo o espólio do mundo, reorganizando poderes aí entre as nações. Você está vendo só a guerra na Ucrânia? Pois bem, estamos vendo Israel entrando em guerra também em outros tantos países, mas tudo isso não passa no noticiário. Passa uma coisinha aqui, outra ali, você tem que pesquisar muito e desaparece. E aí a gente diz aquela velha frase, vocês vão ver do que vocês vão ver. Diante dos nossos olhos, estamos vendo aí emergir a besta do Apocalipse. E a China com um poder imenso, como ela nunca teve no mundo inteiro, comandando políticas e países e mais países. Você pergunta assim, mas e a Europa e os Estados Unidos? Então, no plano do anticristo eles já eram. Eles acabam no nada. Não existe mais a superpotência dos Estados Unidos e também não existe mais a União Europeia como nós conhecemos agora. São forças que vão desaparecer, dando então chance para o surgimento de outras forças, né? E aí você entende aquele monte de gente imigrante, claro, como eu sempre digo, tem muita gente ali refugiada, mas também tem muita gente infiltrada, em idade militar, e que está só esperando aí o sinal verde para então começarem toda a desgraça que vieram para promover na Europa. Eles já dizem que a Europa é deles, que eles agora tomaram a Europa, e foi pela porta da frente. Tá certo? Então, meus irmãos, muita oração, muita fé, muito fortalecimento da igreja doméstica, porque esses tempos são os últimos e nós temos que estar cada vez mais preparados.